você. Estamos aqui hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Resolvemos fazer essa live toda especial com o tema suicídio, à luz da Bíblia e à luz da ciência. E você é o nosso convidado a estar acompanhando toda essa live até o final. Vamos estar debatendo aqui assuntos importantíssimos para você, para sua família. Então senta aí no sofá, nos assista pelo computador, pelo tablet, pela TV, de qualquer forma aí, nos assista, porque tem muita coisa boa para ser debatida aqui na nossa live, para ser debatida aqui nesse momento onde vamos estar aqui ao vivo. E quero começar aqui a live falando com ele, Antônio Filho, e com a Sara Mendes, acadêmica em psicologia e teólogo. Vamos começar com as saudações aqui com a Sara e em seguida com o Antônio Filho, saudando aqui os nossos amigos. Boa noite, que bom que você está nos acompanhando. A questão do suicídio é algo muito pertinente em pleno século XXI, onde tem aumentado bastante, e a gente precisa falar sobre isso mesmo. Por muito tempo já foi um tabu, e hoje, com o passar do tempo e de estudos e de uma sociedade que tem adoecido muito, então foi um tema muito pertinente falar sobre o suicídio. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão conectados na nossa live. Eu vou ler uma palavra de Deus, um versículo que o próprio Senhor Jesus deixou escrito, uma forma de transmitir uma mensagem assim, do suicídio à luz da Bíblia, Diz assim, Mateus 11, capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você que está me assistindo e está conectado conosco nesta noite, tem alguém com alguns dos sintomas daquilo que a gente vai estar falando acerca do suicídio, seus sintomas, aquilo que ele diz à luz da Bíblia e da ciência, vai compartilhando, vai chamando através do seu WhatsApp, Facebook, pegue o link aí do nosso Instagram, meu Instagram, meu Facebook, Antônio Ferreira Filho, do Facebook do Mateus, que está aqui conosco. Deus abençoe Mateus, Deus abençoe minha esposa Sara. Nós vamos falar do suicídio à luz da Bíblia e à luz da ciência. Fala, Mateus. É isso aí, como o Antônio aqui falou, a gente está sendo transmitido aí pelos dois Facebook e estamos abençoando vida através dessas redes sociais. Além de estarmos sendo transmitido aqui por esses dois Facebook, o meu e o do Antônio, a gente está sendo transmitido também pela rádio hipergospel.com. Nesse momento, o Isânio Arley, ali com o seu programa Alta Rotação, está nos transmitindo, está abençoando vidas também através daquela rádio, através daquela grande web rádio, ok? Vamos começar aqui o nosso debate aqui, teológico e psicológico, com o Antônio e com a Sara, falando com a Sara. A nossa primeira pergunta, Sara, que a gente vai estar debatendo aqui, fazendo para você, é sobre uma questão aberta aí. Como está essa questão da taxa de suicídio atualmente? Mateus, infelizmente, de uma forma assim bem triste, a gente pode falar, infelizmente tem aumentado. E inclusive também até a questão da pandemia também aumentou bastante, essa questão do suicídio, as preocupações, a ansiedade, muitos transtornos psicológicos também têm aumentado devido ao que nós estamos passando atualmente. Infelizmente aumentou. Então, estamos vendo aí, na questão psicológica, a taxa de suicídio é um número alto, é um número muito elevado. Agora, Antônio, na Bíblia, a gente tem muitos casos de suicídio? Esta aqui, nós vamos falar acerca da Bíblia. Nós temos alguns personagens bíblicos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que vêm à luz acerca do suicídio. Um exemplo, no Antigo Testamento nós temos a pessoa do rei Saul
e o seu escudeiro, lá na passagem de 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4, 5 e 6, que quando ali, vamos lembrar um pouco da história, quando o rei Saul, ele está ali sendo derrotado na batalha, e ele foi tipo assim, cercado, ele estava prestes a ser capturado, e ele, com medo, temeroso de ser torturado, ridicularizado pelos seus inimigos, ele então pegou e teve esse ato insano, né, de se jogar contra a sua própria espada, né, tirando a sua vida. E o seu escudeiro, vendo tudo isso, ele seguiu o exemplo do seu líder e acabou morrendo ao seu lado, né? Então esses são os dois casos, mais o caso de Aitofel, que se enforcou em sua casa. Vejamos o motivo. Eu estou aqui passando um panorâmica bem rápido, Mateus, e você que está conectado. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Que vendo, pois, Aitofel, que não se tinha seguido o seu conselho, ele então albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e então se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Esses são assim os 3 clássicos casos de suicídios no Antigo Testamento. Aí nós temos a controvérsias, né, que é um caso muito questionado, muito falado, o sacrifício, se eu posso dizer assim, de Sansão. Sansão cometeu um ato suicida, Sansão se suicidou, Sansão fez um ato de guerra, né? Assim, porque ele era um escolhido de Deus para derrotar o povo inimigo, e num ato ali de arrependimento, ele pega, ora a Deus, pede forças a Deus, e Deus restaura a sua força, abre a sua visão. Vamos aqui recapitular Sansão. Sansão então está capturado, foi entregue pelo seu povo, vamos assim dizer, que estava descontente com Sansão. Sansão é levado ali pelos filisteus, ele tem os seus olhos vazados, ele está sem as suas forças porque ele tinha cometido pecado, e ele, num último ato assim da sua fé, Deus abre os seus olhos espirituais, ele ora a Deus, Deus ouve a sua oração para matar o povo inimigo, e ali então ele derruba aquelas colunas, mata o povo inimigo, os filisteus. Morreram 3.000 pessoas, além da pessoa de Sansão. E numa última assim extrema, não é um caso de suicídio, mas é um potencial caso de suicídio, que nós vamos falar de Elias. Elias, que estava diante dos profetas de Baal, ali ele venceu, matou ali toda aquela situação que você sabe em 1 Reis. Aí lá no 1 Reis 19, 3 e 4, quando ele foge de Jezebel, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida, quando Jezebel pediu a sua cabeça. Então ele chegou num lugar, debaixo de uma árvore, e lá ele orou a Deus pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Um sintoma da depressão, que ele chegou ao ponto de pedir a morte. Ele não cometeu suicídio, mas ele pediu a morte. Temos também no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos um caso muito conhecido e estudado até hoje, que é a situação de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Logo após dele ter traído Jesus, ele foi e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi ao pavimento do templo, do sumo sacerdote e dos anciões, e ali ele acabou tirando a sua própria vida. Mateus 27, do 3 ao 5. E nós temos aí um caso em voga na vida de Judas, mas fica aqui para um outro momento, porque a Bíblia diz em Lucas 22, 3, que um espírito de Satanás entrou em Judas. Será que o suicídio é um ato assim espiritual, demoníaco? Ou Satanás se aproveita dos sentimentos,
da situação, da fragilidade, do pecado do ser humano, certo? Mas isso nós vamos debater e vai ser muito bom a gente estar aqui falando acerca dos sintomas que levam a pessoa ao suicídio. Bom, só o começo aí a gente já começou a entender um pouco sobre esse contexto aí, sobre esse assunto tão debatido que é o suicídio. E lembrando para você que a gente está sendo transmitido também pela rádio hipergospel.com, uma rádio que vem abençoando vidas. Vamos começar agora aqui o nosso debate, continuar o nosso debate com ela, Sara Cristina, acadêmica em psicologia. Vamos à nossa próxima pergunta. Sara, o que mais leva as pessoas a causarem suicídio? Mateus, existem várias causas, né? A gente não define apenas uma. Há casos genéticos, hereditários, há casos de perdas de alguma coisa. Então, há uma série de questões envolvidas sobre o suicídio. Muitas vezes as pessoas falam, ele se suicidou porque alguém faleceu da família. Da vida. Então Deus vai dizer assim nos 10 mandamentos: não matarás. Isso significa que não devemos pôr fim a nenhuma vida, seja dos outros ou a nossa própria. Deus, Ele é o autor da vida, e por isso só Ele tem a autoridade para decidir quando uma vida começa no nascimento, durante o seu processo de vida e quando ela termina. Quando alguém mata ou comete suicídio, Sara, Mateus, à luz da Bíblia, você que está nos vendo, a pessoa está querendo, creio eu, na forma bíblica de se ver, de estar assim, querendo passar por cima da autoridade divina no tocante que Deus é o Criador e o sustentador da vida, certo? Devemos ser gratos à vida, pela vida que Deus nos dá, e aproveitar a cada segundo que é nos dado com o objetivo de viver para a sua glória. Ou seja, a Bíblia vai dizer, né, Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito no céu. Então nós temos que saber viver as alegrias, as tristezas, as angústias, os contentamentos, as frustrações e o gozo na alma. O ser humano ele tem que ser equilibrado nesse sentido, porque nós vamos ver, à luz da ciência, né? A Sara falou que algum trauma, a separação de um ente querido, uma angústia profunda, aquela pessoa não sabe lidar com um sentimento e ela tipo assim, fica cega, presa, ela quer se livrar daquela dor e ela chega a cometer um ato insano. É o que eu vejo na vida de Saul. Saul, quando ele está ali acuado como líder, né? Você que vai para uma guerra, a gente vê filmes de guerra, normalmente o líder ele se sacrifica pelos seus liderados que estão ali naquela guerra, o soldado, né? Falando de guerra de soldado. A gente vê que quando o líder é preso, muitas das vezes que ele sabe que ele vai ser assim, igual o Saul tinha medo de ser escarnecido, deles pegarem e fazer coisas de escarnecer com ele, e ele já estava longe da vontade de Deus, ele pegou e temeroso tirou a sua própria vida, né? Olha o que se passou na mente de Saul para ele tirar a sua vida. Não, a gente não vê assim, quem está do outro lado não sabe o que ela está sentindo aquela pessoa, né? À luz da ciência, nós vamos ter a noção hoje como que é que a pessoa, eu já faço até essa pergunta para a Sara, no tocante à ciência, Sara, o que a ciência vai falar, né, dos sintomas, como que a gente pode ver, perceber, né, talvez alguém dentro da própria casa, da família, está com depressão, como que a gente vai ter essa noção? Para um sinal de alerta, né, para a gente poder lidar
com alguém que está chegando ao ponto de comer um ato suicida dentro da nossa família? Então, a questão do suicídio, como a gente pode caracterizar essa questão, como o Antônio falou algo interessante que eu peguei aqui, ele falou sobre a questão das pessoas lidarem, né, com alguns fatores. Houve a história de uma moça que ela, antes de se suicidar, ela estava bem eufórica, ela estava feliz, deu um abraço na mãe, falou: mãe, eu estou tão feliz, eu estou bem. Sumiu tudo. E eu estou bem, eu estou feliz, e eu quero estar mais perto do meu pai a cada dia. Então isso aí já é um fator de risco. Poxa, se eu vejo uma pessoa falando isso, né, de repente ela falou que queria estar mais perto, então já é algo para você estar em alerta. E outra coisa também que eu posso estar ajudando a pessoa que tem ideações suicidas é dando um suporte legal de conversa, de ouvir. Às vezes a gente tem vontade, a gente às vezes fala muito e pouco tem o momento da escuta. E um dos suportes legais para estar ajudando essas pessoas é o ouvir. Às vezes você vê uma pessoa que vai se suicidar, geralmente nem sempre ela está com o humor para baixo, ela está muito triste. Muitas vezes ela está eufórica. A gente já viu casos de pessoas que vai se suicidar. Elas organizam tudo, elas cortam o cabelo, elas arrumam a casa, e no outro dia elas cometem um ato. Então muitas vezes a pessoa não está com o humor para baixo, mas ela está legal, ela está bem, aparentemente. E um dos suportes que você pode estar dando para essa pessoa é a questão de ouvir, né? Porque nós não podemos julgar a dor do outro. Às vezes a gente tem esse costume de julgar da outra pessoa. Então, daí um dos casos que a gente pode estar abordando é a questão de ouvir, de estar perto, de ouvir, de poder ajudar de alguma forma. Ok, eu quero salientar aqui algo de interesse. Nós, como os crentes cristãos, nós temos que lembrar que a gente é oriundo de uma religião católica, né? O catolicismo, depois que Cristo veio, predominou durante anos, né? Então, o catecismo católico, para você católico que está nos acompanhando, condena o suicídio, afirmando que tal ato vai contrário à inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar a própria vida. Catecismo 2281. E ainda que também considere que Deus pode oferecer a quem pratica, né, quem comete o ato de suicídio, a ocasião de um arrependimento salutar. É o Catecismo 2283. Nós, das igrejas evangélicas, olha que legal, né? Por sua vez, na maioria dos casos, nós temos uma posição mais radical ainda nessa temática do suicídio, né? A maioria das igrejas evangélicas, pensamento evangélico, nós condenamos todo ato suicida como pecado digno ao inferno e que Deus não perdoa. A ideia, seguindo nessa mesma linha do catolicismo, é de que a vida é um dom de Deus e por isso somente Ele pode retirá-la. Desse modo, não é da alçada humana dar fim à própria vida. Ou seja, o ser humano, segundo a religião católica e a religião evangélica, ele não tem o poder de retirar a sua própria vida. Somente Deus tem o poder de tirar a vida. Então você deve estar se perguntando, ao cometer o suicídio, o cristão perde a sua salvação? É uma problemática muito grande. Por quê? Porque nós temos que ter em ciência, ou na nossa mente, 4 coisas. Primeiro, pensa comigo, não é uma opinião assim minha, eu estou trazendo à tona pensamentos, frases para levar você a pensar. Eu quero que você pense comigo. Primeiro, todo aquele que comete suicídio, sobre qualquer circunstância,
vai para o inferno? Posição católica tradicional. Segundo, um cristão nunca chega a cometer um suicídio porque Deus o impediria. Vou repetir: um cristão nunca chega a cometer um suicídio porque Deus o impediria, vai impedir ele. Você está me entendendo? Pegou? Ele nunca, não existe um crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele nunca vai cometer um ato de suicídio porque Deus vai intervir. Terceiro, um cristão pode cometer seu suicídio, todavia vai perder a sua salvação. Um crente lavado e remido, ele pode cometer o suicídio, mas ele perde a sua salvação. E quarto, um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação. Então são 4 posições, são 4 pensamentos acerca que o cristão pode perder a salvação através de um ato de suicídio. O que eu quero trazer à tona? Que é a primeira dessas 4 posições, ela foi a única crença até a reforma da igreja, até que Martim Lutero, João Calvino e aqueles homens deram início à reforma lá no ano de 1700, por aí, eram 1500, aliás, foi a única forma de pensamento, era o pensamento da Igreja Católica, que todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno. Com a vinda da reforma, surgiu a doutrina da salvação, a soteriologia. Começou então a ser ali estudada, entendida. No momento, tanto Lutero quanto Calvino, eles concluíram que não podiam afirmar categoricamente que um cristão não poderia cometer suicídio, ou que não se suicidava iria ser condenado. Na medida em que a salvação das almas foi sendo analisada em muitos detalhes, muitos dos reformadores começaram a trazer as suas conclusões de maneira distinta sobre a posição em que a Igreja de Roma tinha até então. Vamos analisar aqui. Tanto a posição calvinista e arminiana afirmam que um cristão jamais cometerá um suicídio. No entanto, não existe nenhum versículo ou passagem bíblica que possa ser usado para categoricamente afirmar esta posição. Alguns, sabendo disso, defendem sua posição, indicando que na Bíblia não há nenhuma menção de suicídio cometido pelos crentes, os crentes que aceitaram a Jesus. Eu citei aqui passagens do Antigo Testamento, e quando falei do Novo, falei de Judas, certo? Agora nós estamos falando dos crentes, da era da igreja, essa corrente teológica. Enquanto apareceram vários casos de personagens não crentes que acabaram com suas vidas. Com relação a essa observação, gostaria de dizer que usar isso para estabelecer que um cristão não pode cometer suicídio não é uma conclusão sábia, aponta essa corrente teológica, porque estamos fazendo de uso de um argumento de silêncio, que na lógica é mais débil de todos. Olha o pensamento da teologia que nós chamamos teologia liberal, é a teologia que está sendo desenvolvida no mundo acadêmico de hoje. Existia uma teologia que condenava o suicídio, que a pessoa que cometia o suicídio ia direto para o inferno. A Igreja Católica veio, alguns reformadores compartilhavam desse pensamento, mas há uma nova corrente no meio da teologia que defende que a pessoa que se suicida, ela pode ter tirado a sua vida, acabado com aquela dor aqui e não foi condenada. Ela não foi para o inferno, ela foi para o céu. Então, analise, pense. Nós temos as nossas argumentações aqui, como diz aqui a teologia liberal, que aponta que o suicida vai para o céu.
Eles acreditam, como já mencionando, que o pecado cometido no último momento não provê oportunidade para o arrependimento. E é isso que termina roubando-lhe a salvação ao se suicidar. Então eu quero que o leitor, segundo essa teologia liberal, eu quero que o leitor, você que está conectado conosco, faça uma pausa neste momento e questione-se: o que aconteceria se aquele suicida que está ali naquele exato momento, ele pensasse que morreria livre do pecado? Será que esta pergunta é uma pergunta evidente na hora que ele está ali cometendo o ato suicida, querendo tirar a sua vida? Ele vai pensar assim: será que eu estou morrendo sem o pecado? Será que vem na mente dele, eu estou indo para o céu, estou indo para o inferno? Será que há o espaço desse pensamento? A teologia liberal diz que não há. Ninguém morre sem pecado, porque não há nenhum instante em nossas vidas em que o ser humano está completamente livre do pecado. Em cada momento da nossa existência haverá pecados em nossas vidas, dos quais não estamos nem sequer apercebidos, e outros que nem conhecemos, mas que nesse momento que nós estamos nos dirigindo ao Pai para buscar o seu perdão, quando nós estamos ali orando, clamando a Deus por perdão dos nossos pecados, simplesmente porque consideramos que um pecado é grave. Aquela história: pecado de adultério é pecadão, mas pecado de mentira é pecadinho. Para Deus não existe nem pecadão e nem pecadinho. Todos os pecados são iguais. Por que estamos esperando o momento apropriado de orar e pedir perdão ao Pai? Por que Deus nos permite esse espaço de tempo? Para nós, como imagem e semelhança de Deus, nós não quebrarmos uma lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei da vida. Jesus é a verdade, o caminho e a vida, certo? Jesus veio para manifestar a vida. Então, se você tem alguém na sua família que está prestes a cometer um ato suicida, ajude-o, estenda sua mão, não jogue pedras, né? Se ela está angustiada, se ela está triste, se ela está abatida, um dos sintomas que ela esteja, que a ciência vai mostrar, você como um cristão, como Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você deve ajudar esta pessoa, você deve estender a mão para essa pessoa. Jamais acusá-la se ela está indo para o inferno, se ela não está indo, enfim, não é o momento. O momento é você trazer uma mensagem de esperança, de fé para aquela pessoa que está ali, entre aspas, perturbada, vamos assim dizer, ok? Mateus, com você. É isso aí, então nós ouvimos aí muitas palavras, muitas coisas boas sobre o suicídio com o evangelista Antônio Filho. Vamos prosseguir aqui a nossa conversa, que a nossa conversa está boa, temos muitas pessoas nos acompanhando. E muito obrigada aí pelas correções aqui que o pessoal fez nos comentários, né? O nosso áudio estava um pouco ruim, mas conseguimos melhorar já. Muito obrigada a todos que comentou aí, viu? E nós aceitamos as sugestões de você, diga aí a iluminação, o áudio, se melhorou tudo, porque nós estamos aqui dependendo de vocês que são os nossos telespectadores aí, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre esse assunto tão polêmico que vem sendo discutido durante todo esse mês de setembro, que é o mês amarelo, que é o mês do suicídio, onde muitas pessoas dizem, né? A nossa pergunta vai para a Sara aqui. Sara, quais os sintomas do suicídio? O Antônio falou aqui os sintomas do suicídio na Bíblia, o que leva as pessoas a causarem suicídio na Bíblia. Os sintomas, Sara, o que a pessoa sente, o que leva a pessoa a causar um suicídio aí? Quais são os sintomas? Os sintomas, Mateus, são vários. Eu já estive dando uma palhinha aqui, e daí eu vou falar mais sobre a questão de perdas significativas na vida de uma pessoa. Por exemplo, a perda de alguém que você gostava muito,
e daí de repente você se vê sem aquela pessoa, perda de um emprego, aí você pergunta, como assim perda de um emprego? Como que a pessoa pode se suicidar por perder algo? Né? Mas eu quero te falar que a causa, ela nunca é um motivo. Né? Às vezes a pessoa fala, poxa, o cara perdeu o emprego e se suicidou. Mas, às vezes, durante a infância, ele ouviu sempre do pai dele. O pai dele falava, olha, você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai ter condições de cuidar de uma família, de suprir suas necessidades. E, de repente, a esposa estava grávida. E estava perto de ter um bebê. De repente, ele se vê sem nada. Podemos assim dizer, se suicidou. Então, são vários fatores, né? Às vezes você fala, poxa, é tão pouca coisa, mas você não sabe o que tem acontecido na vida daquela pessoa. É por isso que eu sempre costumo de falar, né, que você não sabe futuramente o que pode acontecer com a sua vida, com você, que possa desencadear algo dessa natureza. Às vezes é uma questão genética, às vezes você tem uma predisposição genética e a pessoa passa por algo muito grande, então aquilo já vai desencadear para um suicídio. Outra questão também é doenças, né? Doenças graves. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e não consegue lidar com isso e começa a entrar numa depressão terrível e pensa em tirar sua vida, em se suicidar. Outra questão também é a depressão. A depressão é um outro fator também muito forte que leva as pessoas a cometerem suicídio. Muito bem. Então, vocês viram aí, acompanharam os sintomas aí que levam a pessoa a causar um suicídio. Vamos continuar aqui o nosso debate, né, com a evangelista Antônio Filho, teólogo, e com a Sara, acadêmica em psicologia. Vamos aqui à nossa primeira pergunta feita pelo nosso público, feita pelos nossos bastidores aqui que estão nos acompanhando. A pergunta foi feita por ele, Paulo Sérgio Aparecido, que disse assim: a pessoa que quer se suicidar, é para Sara, a pessoa que quer se suicidar não quer arrancar a sua vida, mas sim por fim à sua dor. Nesse quesito, a maior dor do ser humano, do ponto de vista teológico e psicológico, é a solidão. No caso aqui é para os dois, né? Vou começar com a Sara. A solidão, ela vem de vários fatores, né? A questão de pessoas que já procuraram profissionais, que procuram profissionais, ela sente uma dor muito grande, uma dor da questão da existência, do sentido da vida, as dores existenciais que muitas vezes nós, seres humanos, nos perguntamos, né? Então, muitas vezes a questão da angústia, de procurar sentido para a vida, isso também vai desencadear questões suicidas. É um fator de risco, sim. E Paulo, na sua pergunta, eu vejo o caso de Judas, né? Judas teve uma ação terrível, né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. E a Bíblia diz que ele chegou ao limite, um exemplo da sua condição mental, né? Quando ele se deu por si, o ato que ele tinha feito de ter vendido Cristo para os sumos sacerdotes, e quando ele, assim, vamos dizer que ele caiu as suas escamas dos seus olhos, que ele teve a noção do erro que ele cometeu, da falha que ele caiu, né? A Bíblia vai dizer, né, tem um texto bíblico, me falha a memória, que diz que maldito seria aquele que fosse trair a Jesus, né? E Jesus disse no dia da ceia, né, que quando ele estava comendo a última ceia, que Satanás estava entrando no coração daquele que com ele metia a mão ali no prato para pegar o pão. E o escolhido, infelizmente, que estava inclinado a essa ação maligna, foi Judas, porque Judas abriu portas dos seus sentimentos, né? Judas não foi de um dia para o outro. Judas já tinha um histórico de ações pecaminosas, né? Ele já tinha ali, Jesus já o conhecia. Por isso que eu acho que ele foi o eleito para tal ação, né?
para recair sobre ele a ação suicida. E quando ele comete o ato, e depois que ele vem à luz o que ele fez, ele não sentiu, digamos assim, ele sentiu remorso. Ele não foi pedir perdão a Deus, orar a Deus e pedir perdão do erro que ele fez. Um exemplo a gente pode diferenciar teologicamente. Judas foi, pecou, errou, sentiu o remorso do seu pecado, aí continuou no sentimento de frustração, de solidão, do que ele tinha feito e tirou a sua vida. Pedro foi lá, estava andando com Cristo, tinha todo o seu temperamento, todavia, quando Jesus chegou para Pedro, tu vai me trair. Quando o galo cantar 3 vezes, na terceira vez, você vai me trair por 3 vezes e o galo vai cantar. E ele traiu a Jesus. Quando ele se despertou e o galo cantou, ele teve ali o sentimento de quê? De se arrepender. Pedro recorreu ao arrependimento, por isso não tirou a sua própria vida, e Jesus o comissionou para dar início à jornada do cristianismo. Então você viu a diferença de quando você peca, se arrepende e pede perdão a Deus, a ação benéfica que você tem, e quando você pega, erra, transgride, sente o remorso e vem a ação maligna, aquela potestade maligna, toma conta dos seus sentimentos e leva a pessoa a dar cabo da própria morte. Certo, Mateus? Certo. A gente tem outras perguntas aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui para o nosso contexto e fazer uma outra pergunta para a Sara e em seguida para o Antônio. Sara, atualmente, qual é a faixa etária que mais acometida do suicídio? Então, a faixa etária tem crescido muito entre o adulto jovem e a terceira idade. Tem sido algo muito... Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela já decretou isso como um estado de calamidade pública, devido ao aumento dessa situação. E entre jovens, adolescentes, nossa, como tem crescido muito, né? E agora tem acometido a terceira idade também. E para você, Antônio, na Bíblia, já houve casos aí de jovens e idosos que cometeram suicídio? Eu acabei de falar, né? A gente já falei o caso de Saul. Qual era a idade de Saul, mais ou menos? Sei lá, Saul tinha o que, os seus 50 anos. Citamos os personagens, Judas Iscariotes, né, do Antigo e Novo Testamento. Então são pessoas de todas as faixas etárias. A Bíblia não diz exatamente a idade que eles tinham, mas o que fica claro que todas as pessoas que estão inseridas no planeta, elas estão sujeitas a essa ação de querer tirar a sua vida ou não. Deus vai lhe dar a oportunidade. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando Jesus chegou lá para Adão e Eva, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, falou para ele, de todas as árvores vocês podem comer, porém tem aquela lá no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, daquela ali vocês não podem comer. E tem a árvore da vida também, daquela dali vocês podem se alimentar. E chegou o dia que eles desobedeceram a Deus, quiseram ser igual a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e entrou o pecado no mundo. Que do pecado nós estamos até hoje, digamos, todos nós cometemos erros, pecados, transgressões. O ato suicida, vamos assim dizer, que seja um pecado, um erro, uma transgressão. O que nós temos hoje na nova aliança com Cristo? Antigamente nós éramos regidos pela lei, todos, pequenos, adultos e idosos, né? Como a Sara falou, a idade de quem tira as faixas. Então estava lá, um dos mandamentos, não matarás. Ou seja, não matar, não tirar a vida de alguém e não tirar a sua própria vida. As entrelinhas do texto bíblico. Então, na nova aliança, Cristo veio dizer que não é só o ato lá de matar que já é o pecado, né? A sua intenção, se eu pensar em querer tirar a vida, cometer um pecado,
tirar a vida de alguém ou tirar a minha própria vida, eu já estou pecando, já estou assim desonrando a Deus por ser templo e Espírito Santo dele agora com Cristo na minha vida. A pergunta que às vezes eu fico refletindo é que como que um crente lavado e remido no sangue de Jesus, aí eu queria saber com a ajuda da ciência, como que ele pode, né? Ele é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, vai à igreja todo dia, é dizimista, participa do coral, dos jovens, pregador, pastor, círculo de oração, enfim, faz alguma coisa dentro da igreja, Sara. Ela pode vir tirar a sua vida, por quê? Por que essa pessoa, o que a ciência diz? Porque nós estamos no mundo inserido, nós não somos ETs dentro do mundo. O sol é para todos, as enfermidades é para o crente e não crente, né? A bênção, ela está para todos, né? O trabalho, a família. Então, o que tem para me dizer? Por que eu, crente, eu posso vir a cometer um suicídio, Sara? Eu falei um pouquinho sobre isso, mas vou repetir novamente, é a questão sobre a genética. Se o teu gene, se você nasce, você não conhece o teu gene, né? Se você nasce, se você desenvolve isso, e um dos fatores da questão suicida é a questão genética. Se você desenvolve isso, independente se você é um crente, se você prega, se você vai à igreja, se você desenvolveu isso, você nasceu com essa genética, se tem casos na sua família, então é uma questão que precisa de um tratamento, né? Independente, você vai ter pensamento suicida, e você precisa estar preparado para essa questão. As pessoas geralmente não, como as pessoas desconhecem um pouco o lado da ciência e costumam espiritualizar essa questão, elas ficam sem saber. Porque como o ser humano é algo muito complexo, né, isso vem nos perturbar de alguma forma, principalmente as pessoas que não conhecem a questão científica. Né? Mas se tu tem um gene, tu não conhece o teu gene, se o teu gene ele tem essa predisposição, né, de suicida, é claro que mais profundamente, dependendo de alguma situação que você for passar, você vai desenvolver ideações suicidas, sim. Certo. Mas teologicamente a Bíblia diz, uma corrente teológica diz, que a maldição vai até a terceira geração, Deuteronômio 28. E a bênção, né, ela é de geração em geração, até 1000 gerações. O que eu estou querendo dizer, Sara? Se a pessoa ela pode ter o gene suicida, né? Tu está querendo levar para aquela linha. O pai era alcoólatra, você é alcoólatra. O pai era um assassino, você é assassino. O pai era suicida, aquela pessoa, o filho vai ser suicida. Aí eu aceito a Jesus, né? No meu pensamento, a pessoa aceitou Jesus, ela teve uma transformação total na sua vida. Agora ela vai ser dirigida, guiada, transformada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai entrar lá nos seus genes e transformar. Ela vai ter que, à luz da Bíblia, agora aprender com a palavra de Deus a sua regra de fé e usar a sua fé em Cristo Jesus para se apossar dessa bênção de Deus, de ter uma nova vida em Cristo. O seu passado ficou no mar do esquecimento, seus pecados, sua vida. Como diz aqui, quer ver? Tem umas questões bem legais que eu quero trazer aqui. Se estabelecemos que um cristão é capaz de cometer qualquer pecado, por que não conceber que potencialmente ele pode cometer um pecado do suicídio? É uma corrente teológica. Não sou eu que estou afirmando. E também não apoio a ideia, mas existe um pensamento assim. Outro, se estabelecemos que o sangue de Jesus é capaz de perdoar todo pecado, por que ele não cobriria o pecado do suicídio? É um pensamento de uma corrente teológica. Se o sacrifício na cruz nos tornou perfeitos para sempre, como diz o autor de Hebreus 7, 28, 10, 14, não seria isso suficiente para afirmarmos que nenhum pecado rouba a nossa salvação? Salvação espiritual. Se Moisés chegou a desejar que Deus lhe tirasse a vida devido à pressão que o povo exerceu sobre ele, não poderiam
paciente, aí vai cair na ciência, esquizofrênico ou na condição de depressão extrema, Elias, né, que não tenha assim a força, o caráter de Moisés, de Elias, desses homens de Deus, atentar contra a sua própria vida de maneira definitiva, ou seja, né, os personagens bíblicos, como nós lemos, eles tinham uma ação, parece assim, diferenciada do Espírito. Nós parecemos que somos meros mortais, porque o que a gente vê de casos, de taxa do suicídio, o que eu estou querendo dizer aqui, baseado, já que você mencionou do Gênesis, a pergunta é, quando a pessoa aceita Jesus, esse crente, ele pode vir a cometer o suicídio ou não, através da ciência? Eu vou falar sobre a questão científica, né? A ciência fala que sim. Fala que sim, porque a pessoa já nasceu com um gene defeituoso, podemos assim dizer. E a questão também, como o Antônio falou, né? Tipo, quando eu falei sobre casos hereditários, a ciência fala que, tipo, se a sua família, se o seu filho é diabético, o filho do seu filho ele vai ter uma predisposição para essa doença. É igual o suicídio. Se a pessoa tem um gene suicida, ela vai ter uma predisposição, dependendo de algo situacional que ela passar, ela vai ter um gatilho na sua mente que vai desenvolver o suicídio. Isso não significa dizer que a pessoa vai se suicidar exatamente, né? Se a pessoa procurar ajuda, se a pessoa tiver uma vida legal, se a pessoa procurar alguém, um profissional de saúde, que ele possa estar abrindo o coração. Ou então, se você vê alguém falando sobre questões suicidas, ideações suicidas, essa vida não tem sentido, para mim, acho que eu sou um peso na vida das pessoas, já fique ligado, porque as pessoas dão sinais, o suicídio ele dá sinal de alguma coisa, né? E é muito importante você abrir seu coração para ela e desenvolver a escuta. A Sara abordou uma coisa, uma frase, um pensamento que eu, como pastor, como crente, né, eu compartilho, né? Você deve buscar ajuda, tanto espiritual, aconselhamento com a palavra de Deus e buscar ajuda de amparo profissional. Também eu creio, né, que no nosso meio cristão, busque profissionais. Um exemplo, existem profissionais de psicologia, profissionais de psiquiatria cristãos. Então eu vou passar a bola para a Sara agora, né? O crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ele deve buscar essa ajuda profissional? Sim, por quê? Como? Onde? O que você tem a dizer? Agora eu vou entrar um pouquinho sobre a questão teológica, vou roubar um pouquinho o teu espaço. Eu concordo perfeitamente que a pessoa deve buscar essa ajuda. Porque às vezes, nós como cristãos, às vezes a gente espiritualiza muito as coisas. Vocês lembram daquela passagem de Lucas capítulo 12, eu acho, daquela mulher encurvada, que a Bíblia falava que era um espírito, né, de enfermidade que havia sobre aquela mulher? Ali era uma questão espiritual. Mas tem outros casos na Bíblia que a Bíblia ele fala que é uma questão... Lucas era um médico. Então, daí você pode tirar algumas conclusões de que você pode e deve procurar ajuda profissional. Você pode procurar um psiquiatra, não tem nenhum problema de você procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque as pessoas, elas... Certo. Tá tendo algumas perguntas aqui, né, do irmão Odilei. A gente acabou de responder uma das suas perguntas, queridão, certo? Então, né, tem outras perguntas, tem outras questões, e nós já estamos aí 1 hora de live, né? Então, nós vamos responder a mais uma pergunta do Odilei, porque ele fez várias perguntas, né? A gente já respondeu uma. Então, você pode escolher mais uma aí do Odilei Lima, esse homem de Deus da Madureira de Goiás, né? Que fez uma lista de perguntas, nós respondemos uma acerca do profissional,
o pastor, liderança, né, se a pessoa deve buscar. Eu respondi que eu acho que sim, a Sara também, através da ciência. Ele tem mais várias perguntas, o Mateus vai escolher uma dele e vai nos fazer agora. Certo. É isso aí, Ordilei. Nós vamos estar aqui escolhendo uma pergunta. Infelizmente, o tempo é curto. A gente não pode estar respondendo todas as suas perguntas. Mas o Antônio, quando acabar a live, ele vai estar entrando aí no seu PV e respondendo aí a sua pergunta. Fica aí com você, viu? A responsabilidade. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta aqui que ele fez. Podemos dizer que traumas do passado pode levar a pessoa ao suicídio, mas suicídio é coisa demoníaca? Boa pergunta. Uma das perguntas mais frequentes é essa, né? Quem se suicida vai para o inferno? É algo demoníaco? Tem várias questões nessa tua pergunta. Primeiro, não cabe a nós julgarmos, eu falo na ciência, julgarmos a dor do outro. Aquela pessoa cometeu suicídio, ela vai para o inferno? Tipo, eu sou fofoqueira se a gente é fofoqueiro. Entendeu? Eu vou deixar de ir para o céu por isso? Então fica essa pergunta. Então tem várias questões assim, que às vezes a gente costuma a discriminar os pecados. Esse é pecadão, esse é pecadinho. Não. No meu ponto de vista pessoal, eu não acredito na pessoa que comete suicídio, porque na realidade ela não quer se suicidar, ela quer tirar aquela dor que está causando aquele problema nela. Então, suicídio é maldição hereditária? Eu não vou falar sobre a questão maldição hereditária, né? Talvez a parte teológica vai entrar nessa questão. Mas a ciência fala que a hereditariedade, ela determina muitos fatores na tua vida. Né? Aí vai depender de como você vai se estabilizar durante esse período. Por exemplo, se eu tenho uma mãe diabética, eu tenho desencadeamento para me ter uma diabetes? Sim. Mas se eu tiver uma ótima alimentação, exercícios bons, uma vida de exercício, é claro que isso não vai me atingir. Ele tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa que não aceita Jesus como Salvador, ela está cometendo um suicídio espiritual? Né? O que a gente diz, né? A gente já respondeu algumas perguntas durante a live, foi respondida, né? Então, uma pessoa que não aceita Jesus, ela não está assim cometendo um suicídio, porque a Bíblia diz que ela já está morta. Né? Ela está morta nos seus próprios delitos e pecados, né? Ela não tem consciência, noção, né, de Cristo, do autor da vida. Quando Cristo entra na vida dela, agora é o que? A quebra desse... É feita essa nova aliança, né, que foi quebrada lá no paraíso, onde entrou o pecado, abriu as portas para o pecado, o ser humano ficou sujeito às maldições que vieram com a queda do homem, dentre elas o suicídio, a morte, né, física, enfim. E a pessoa, quando ela então aceita Jesus, que ela vem à vida, que ela tem uma nova vida em Cristo, que agora ela é testemunha de Cristo, eu creio que agora ela tem a noção do que é a vida, que a vida é Jesus, né? Não é uma religião A, B, C. A vida não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, não é uma religião dentro do cristianismo, não é uma placa de igreja, não. A vida é Cristo. E quem não tem Cristo, quem não morreu, quem morrer, tirar a sua vida, se suicidar ou morrer sem Cristo, a Bíblia diz que, né, como diz lá Paulo, quando Jesus falou aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Então a pessoa que já não tem Cristo, ela está condenada. Ela está morta no pecado. Quando ela aceita Jesus, ela está viva para Cristo. Ela pode perder este corpo em terra, né? Ela pode vir a tombar o corpo, mas o espírito
que é o mais importante. Já hoje, né, e colocando uma janela há um versículo na Bíblia que diz assim, que se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu braço te faz pecar, arranca. Se a tua perna faz pecar, arranca. E na Bíblia, no original, não é figurado. Na época dos primeiros cristãos, o original diz que era um ato que os judeus faziam, era da cultura deles. Hoje, para nós levamos assim para a cruz num ato figurativo. Se nós formos literalmente seguir a Bíblia, e aqueles crentes fossem seguir a Jesus, o que ia ter de gente sem olho, sem mão, sem pé, andando por aí, querendo entrar no céu, porque a Bíblia diz o quê? É melhor você sem o seu olho, sem a sua mão, sem aquilo que te faz pecar, entrar no céu, do que você com o corpo inteiro ir para o inferno, né? Eu creio que uma pessoa que comete suicídio, eu creio que ela desobedece a voz de Deus, ela desobedece o mandamento de Deus, ela esquece de olhar para a cruz, porque a cruz de Cristo é onde vai trazer ali a esperança para a humanidade, né? Se ele está sem Cristo indo para o inferno condenado, com Cristo agora vem a esperança, né, de uma nova vida e uma vida para sempre com Deus, né? Certo. Antônio, mais uma pergunta aqui. O que nos leva a entender um suicídio na Bíblia? Podemos ver que tem várias dicas, várias coisas de entender um suicídio, mas cita aí para a gente as principais causas que nos levam a entender um suicídio na Bíblia. Então, um dos principais casos assim de a gente entender a ação suicida na Bíblia é você não se voltar para Jesus, não se voltar para a vontade estabelecida de Deus, né? Se não se voltar para os preceitos divinos, não se voltar para os princípios divinos. Ou seja, um exemplo, Mateus 11, do 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. A pessoa crente, lavada em Cristo, que ela só fica na letra fria esse versículo, ela está vivendo um evangelho vegetativo. Mas a partir do momento que essa palavra que ela lê entra no coração dela e ela começa a aplicar no seu dia a dia, não tem espaço para suicídio, não tem espaço para depressão, porque todas as vezes ela tem que ter essa noção, ela tem que ter essa realidade. A Bíblia diz: todas as vezes que nós pecarmos, nós temos um advogado, né, que é Jesus o Cristo, assentado à destra de Deus. O crente não é melhor que ninguém, mas a vantagem do crente, quando nós andamos pelo nosso vale da sombra e da morte, porque o crente vai passar por angústia, por frustrações, por depressão. Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito aqui na terra. Mas a diferença do crente andar ao vale da sombra e da morte, nós não andamos sozinhos. Nós não somos mulheres maravilhas e nem super-homens, mas nós andamos com Deus. Deus está conosco. Quantos momentos eu tive? Eu tenho 22 anos de fé. Quantos momentos eu tive de frustrações? Cristo é o maior exemplo disso, mas falando de ser humano. Frustrações, de temores, de angústias, de lutas. E nós estamos até aqui porque nós vimos, o meu espelho é Cristo. Cristo foi tentado, Cristo padeceu, foi traído, bateram, xingaram, e Cristo foi até a cruz, porque ele perseverou até o fim. Este é o legado do crente, né? Elias tinha as mesmas paixões que nós, porém, Elias foi recebido aos céus, porque ele era melhor do que eu, melhor do que você ouvinte. Talvez você está com algum sintoma de depressão, dizendo que acabou, não tem mais jeito. A Bíblia diz: vem para Cristo, vinde a mim, vinde a Cristo, não a religião.
A religião não salva ninguém, não muda ninguém, não dá vida a ninguém. Mas Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O pastor que conhece as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, Cristo vai mudar a sua vida. Esse sentimento de angústia, de depressão e pensamento suicida, a partir do momento que tu entrega a Jesus, Jesus muda a sua história. Eu tenho um testemunho desse, eu tentei trazer ele hoje aqui. O nome desse jovem é Hélio. Talvez ele está me assistindo no seu trabalho, ele não pôde vir porque trabalha na Suzano Papel e Celulose. Eu sou líder do projeto Leia a Bíblia em um ano, há mais de 20 anos. Começou em Curitiba, na Assembleia de Deus da Vila Auer, com o folheto marcando na Bíblia, ali, lendo a Bíblia em um ano, ali no cronograma de leitura da palavra. E depois a gente trouxe para as mídias sociais. Há 5 anos atrás, eu encontrei aqui em Imperatriz esse jovem depressivo, angustiado, sem esperanças, crente, um jovem inserido dentro da igreja, só que totalmente desmotivado, pensou em tirar a sua vida. Todo lá tinha alguns cortes, né? Muitos jovens se cortam e tal. Aí ele conversou comigo, eu falei, quer mudar a sua história? Entre comigo no projeto Leia a Bíblia e Deus vai mudar a sua história. E sabe o que aconteceu com o Hélio? Para resumir, o Hélio começou a ler a Bíblia com muita dificuldade, cansaço, aquelas setas malignas na sua mente, dizendo assim, é mentira do diabo, sai disso, para de ler, não vai mudar a sua vida, tira a sua vida e tal, aquela coisa, aquela luta demoníaca. Aí sabe o que aconteceu? Hoje, 5 anos depois, o Hélio já leu várias vezes a palavra de Deus juntamente conosco no projeto Leia a Bíblia em um ano. O Hélio arrumou um emprego, como eu disse, agora ele está trabalhando na Suzano, aqui de Imperatriz, papel e celulose. Ele, através do seu emprego, comprou um terreno, está construindo a sua casa e o Hélio daqui a pouco vai me convidar, eu creio, para celebrar o seu casamento. Arrumou uma namorada, está querendo casar, ou seja, quando a Bíblia entra, irmão, quando a Bíblia chega, quando Deus, através da Bíblia, se manifesta, o Espírito Santo entra, Satanás tem que sair, as trevas têm que se desfazer, porque quando chega a luz da palavra de Deus, quando entra a esperança, se a Bíblia, o suicídio é a falta de um sentimento, né, a falta de esperança, a falta de acreditar em alguma coisa, a Bíblia vai nos trazer à luz em que acreditar, em que nós cremos. E a nossa fé está em Cristo. Cristo mudou a vida do Hélio e pode mudar a sua vida e a vida desse seu familiar que você vê com sintomas de suicídio. Sara, eu falei em sintomas. Quais os sintomas que tem? Eu citei cortes. O que mais há para esse pai e essa mãe detectar aí no meio da sua família, né, o seu filho que às vezes fica só no quarto trancado, enfim, o que você pode falar? Como tem aumentado os casos de suicídio, e principalmente em adolescentes, em jovens adolescentes, uma das questões importantes para os pais observarem é a mudança de humor. Você vê um adolescente que era enérgico, de repente eles se isolam. Tem muitos casos também, inclusive acompanhei a vida de uma moça que ela estava passando por automutilação, né? Aquela questão de estar se cortando, que é muito comum hoje, e quando a gente vê alguns adolescentes. Então, um dos sintomas de vocês observarem, vocês pais de jovens e adolescentes, é a questão da questão do humor. De repente, aquele humor que oscila muito e muitas vezes ele pode estar entrando numa questão de estresse, né? Outra questão também é o estresse. E então é bom vocês observarem e procurarem um profissional. Certo, o nosso momento aqui, a nossa conversa sobre esse assunto tão debatido aí está encerrando, mas a gente tem mais algumas perguntas aqui para fazer. Já já a gente vai estar orando, clamando pelas pessoas, clamando por as pessoas que estão com esse pensamento. Vamos estar expulsando todos esses espíritos aí de suicídio. Sara, o que a psicologia tem a dizer sobre o suicídio?
Eu converso com a Sara primeiro e em seguida com o Antônio. Primeiro com a Sara. Sara, o que a psicologia tem a dizer sobre suicídio? Então, o que a psicologia tem a dizer é você procurar ajuda. Não fique calado, não fique guardando essa dor, que às vezes você tem vergonha de falar ou de procurar alguém. Procure ajuda. Tem o número 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode estar entrando em contato, você pode estar ligando, você pode... Não fique caladinho, não fique sofrendo sozinho, procure ajuda. E se você também, para um outro público que quer ajudar, observem as pessoas, né? Pare de falar tanto, ouça mais. Aprenda a ouvir as pessoas, desenvolva isso. A escuta é muito importante. Né? Você dá o seu ombro amigo, você observar alguns sinais, as pessoas dão sinais. Né? As pessoas estão reclamando, porque tem um mito que rola no nosso meio, dizendo, quem quer se matar não fala. Fala muito. Já é um clamor dela, de você estar intervindo, né? De estar conversando, de estar ouvindo. Então, eu quero te deixar um recado. Não fique sozinho, calado, guardando tudo. Procure alguém que você gosta, que você tem afinidade, abra o seu coração, converse. E, no caso dos mais extremos, procure um profissional, não fique sozinho. Antes de passar aqui para o Antônio, só uma coisa que a Sara falou. Ouça mais. Um exemplo das pessoas ouvir mais pode estar eu aqui e a Sara. Um exemplo. Eu posso estar dizendo que quero me suicidar de todas as formas. E a Sara ali, ó. Conversando, debatendo com outras pessoas. E eu aqui pedindo ajuda. Sara, me ajuda, me ajuda. E a Sara o quê? Desligada, nem aí pra mim. E eu, de várias formas, conversando, falando, pedindo ajuda. E a Sara nem aí pra mim. Então, ouça mais as pessoas, como a Sara disse, como a nossa acadêmica de psicologia disse aqui. Ouça mais, ó. Fecha isso aqui e abre isso aqui. Antônio, o que a Bíblia diz sobre suicídio? Então, eu vou pegar essa linha de mensagem para nós líderes evangélicos, pastores, que trabalhamos com aconselhamento espiritual, né? Normalmente a gente é fadado a querer falar mais, expressar mais, né? Mas há homens e mulheres de Deus que Deus levanta com esse ministério, né? Ministério que de socorros, ministério de aconselhamento, né? Levante na sua igreja, se coloque nessa posição na sua igreja, né? Você como líder, ouça suas ovelhas, conheça suas ovelhas. E não é só você conhecer de corpo, de vista. Você tem que ter o quê? Intimidade, ser amigo da sua ovelha. Deixar aquela amizade superficial só no campo ali da igreja, de ir à igreja e dar paz ao Senhor na igreja e acabou, termina o culto, cada um foi para sua casa, cantar um hino e foi para sua casa. Não, seja amigo do seu irmão, o seu irmão que senta do seu lado direito, do seu lado esquerdo, ali é sua primeira assim, obra missionária. Você que quer ir ao campo, aquele desejo... Comece compartilhando, você vai descobrir coisas para ajudar, mecanismo para ser bênção de Deus na vida do seu próximo, né? Às vezes a gente quer falar tanto de Deus ou socorrer alguém, né, que está tão longe e alguém clamando por socorro do nosso lado, debaixo das nossas vistas. Então, nós como líderes evangélicos, né, vamos ouvir o gemido, né, dos nossos irmãos dentro da igreja, né? Chegar para aquele irmão que você às vezes não conversa, que só vê ele na igreja, o irmão às vezes está 2, 3 domingos, já que você só tem um contato com ele domingo na igreja, já viu que faltou, liga para ele, né? Tem um projeto sensacional que a gente desenvolveu em Curitiba chamado Pais e Filhos Espirituais, né? Que era uma bênção de Deus que tinha ali um dos critérios, quando um exemplo, eu era sou pai espiritual do Mateus. Aí eu ganhava uma carteirinha com a foto do Mateus, com o endereço do Mateus, com os dados, telefone, e-mail, Instagram, tudo do Mateus, e vice-versa. Aí hoje é o dia do aniversário do Mateus. A primeira pessoa a ligar para o Mateus é quem? É o Antônio. Eu como pai espiritual dele. Primeiro que o pai da casa dele eu já ligo. 00:01
Dia do aniversário dele, Mateus, parabéns, Deus te abençoe e tal. Senti a falta do Mateus no culto. Mateus, cadê você? Sumiu do culto. Todo dia, chama no Zap. Hoje o Zap, internet, os meios de comunicação é para você estar sendo usado como ferramenta para conhecer o seu amigo dentro da igreja, a sua ovelha dentro da igreja, né? Então, ouça e veja, perceba, seja amigo, construa pontes de amizade dentro da sua igreja. Certo? Então, aí, né? Você ouviu aí o que as coisas têm a dizer e o que a Bíblia tem a dizer sobre suicídio. Sara, quando a pessoa pensa em suicídio, ela já vem tendo outros problemas lá atrás, não é mesmo? Geralmente quem desenvolve essa questão suicida, né, ideações suicidas, com certeza a maioria das vezes são pessoas que já têm um histórico de depressão, de transtornos, né, psicológicos, e isso vai desencadeando uma vida muito grande de estresse. Às vezes a gente não dá muita ênfase ao estresse, mas o estresse é um fator de risco muito grande, né? Você vai ter naquela rotina estressante de não dormir bem, de não se alimentar bem, e isso vai desenvolvendo um fator de risco que pode causar o suicídio. Certo, a nossa última pergunta foi para finalizar, fechar aqui a nossa conversa. Muito obrigada aí a todos os nossos telespectadores, são pessoas aqui pedindo oração. A gente vai orar, vai clamar agora, porque a gente não poderia encerrar essa live sem orar pelas famílias, pelas vidas que estão nos acompanhando aí em casa. Acadêmica Sara, muito obrigada. Antônio Filho, que vai dar a sua última palavra. E vamos orar. Só lembrando a vocês aqui, né, que setembro é conhecido como Setembro Amarelo. É uma campanha realizada aí pelo Centro de Valorização da Vida. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial da Preservação do Suicídio. E o amarelo foi a cor, né, escolhida. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Então nós temos, como cristãos evangélicos, nós temos a mensagem das boas novas, a mensagem de salvação, a mensagem da vida. E é isto que eu e a minha esposa hoje aqui viemos fazer. Falar um pouco de teologia, um pouco da ciência, né, à luz da Bíblia, à luz da ciência, um assunto que é vasto, o tempo aqui é curto, mas eu creio que foi bênção de Deus na sua vida. Agradecemos por todos os participantes que nos deixaram as perguntas. Deus te abençoe. Eu quero agora orar com você e por você. Apresente a sua causa neste momento, apresente sua família, apresente seu ente querido que esteja passando por este momento de depressão, de angústia. Você que está vendo que o seu filho está, né, sua família, um esposo, está prestes a cometer um suicídio. Você percebeu aqui os sintomas através da Bíblia, através da ciência. Então é o tempo de você agir. Nós desvencilhamos os estratagemas, as estratégias de Satanás. E agora você tem munição para vencer o inimigo e abençoar a sua casa. Vamos orar? Vamos apresentar agora, repreender este mal do suicídio da sua vida, da sua família, da sua casa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar neste momento. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, Pai. Eu, a minha esposa Sara, o Mateus que aqui está, junto com você que está aí conectado, através da live, do meu Facebook, do Mateus, da rádio Impergospel. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, repreender toda ação maligna, toda ação de Satanás agora, através do suicídio, através da depressão, através da angústia. Senhor, nós repreendemos o mal e nós declaramos que se Satanás veio para roubar, matar e destruir,
Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Deus operou um milagre na vida do Hélio, operou um milagre na minha vida e de tantas pessoas, Pai, que estavam passando por um momento semelhante. Senhor, Tu conhece o Teu povo, Tu conhece os Teus filhos. Nós colocamos na Tua presença. Sabemos que da Tua mão ninguém pode fugir. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, por isso nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos vida. Receba vida na tua casa, receba vida na tua pessoa. Abra o seu coração para Cristo. O dono e o autor da vida quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Assim, Senhor, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Você vai ser bênção de Deus. Você vai ser boca de Deus. Você vai levar a mensagem de Jesus na sua casa, na sua família, e eles serão abençoados. A partir de hoje, o espírito da angústia, da depressão saiu, e a glória de Deus, a bênção de Deus, o Espírito Santo entrou na sua vida. Você não está mais sozinho. Eu não estou sozinho. A Sara não está sozinho. O Mateus não está sozinho. Por quê? Conosco, a Bíblia diz que há o Espírito Santo com você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo faz habitação na sua vida, você entrega para Ele os seus sonhos, os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas angústias, e Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. É por isso que no meio deste mundo, tantas pessoas tombaram, pararam, caíram, desistiram. Mas você está até aqui, está agora, nesta live, é porque Deus te ama e Deus tem um plano na sua vida. Você tem que crer na palavra de Deus, crer e pôr em prática a palavra de Deus, que a sua história não será mais a mesma. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a sua família, para a glória do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você ouviu aí um grande clamor aí com o evangelista Antônio Filho, a gente clamando pelas vidas que estão nos abençoando. Emanuele, que está aí nos ouvindo, que Deus te abençoe, abençoe seu filho, abençoe toda a sua família. Antes da gente encerrar, eu não poderia deixar de encerrar essa live sem o Antônio Filho dar pelo menos uma rápida palavra sobre o projeto, como faz para participar e o que é o projeto. Então, nós temos o projeto Leia a Bíblia em um ano. É um projeto simples. Você sabe que a Bíblia contém 66 livros. É um livro um tanto quanto grande, difícil de se ler. Na Bíblia nós encontramos tudo acerca do suicídio, depressão, angústia, lutas, tribulações, pecado, vitória, guerras, enfim, e o caminho que leva para o céu. Você sabia que lendo a Bíblia, 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo, em um ano você lê a Bíblia? Olha como é fácil. Eu quero te ajudar a você ler a Bíblia e mudar a sua história. Anote esse número do WhatsApp, é o meu WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp, pessoas do Brasil e fora do Brasil estão lendo a Bíblia sistematicamente há 20 anos. Começamos no papel, marcando ali no cronograma de leitura com o pastor Douglas Jeff. Depois mudamos para as plataformas digitais, Orkut, Facebook, Instagram, YouTube. E nós estamos hoje no WhatsApp, através do código. Você que é fora do Brasil, sinalzinho de mais, número 55, que é o código do Brasil, e o DDD 99. E o número 981 43 44 49. Vou repetir, sinalzinho de mais, 55, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Você vai participar do grupo do projeto Leia a Bíblia em um ano. Não vai ter mensagens repetitivas, várias mensagens, porque existe uma única regra no nosso grupo. Eu, evangelista Antônio, como administrador, eu vou mandar a leitura bíblica do dia, um bannerzinho e um texto.
De vez em quando você vai receber um vídeo de uma oração, de uma palavra. Ninguém mais manda. Se você quiser mandar algo para compartilhar, você vai compartilhar comigo no meu PV. E eu, com a sua autorização, vou estar compartilhando no nosso grupo, testemunho do Hélio e de tantas outras pessoas. Para não encher a memória do seu celular, para você não se desgastar com mensagens impróprias, você só vai receber a leitura do dia. Hoje nós estamos lendo a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Então as pessoas estão sendo ali abençoadas no livro de Ezequiel. E para isso eu quero convidar a você, convidar o maior número de amigos e pessoas para participar do nosso grupo do WhatsApp, do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Venha comigo, venha conosco e você vai ser abençoado. Glória a Deus, que projeto bonito você ouviu aí. Você tem a oportunidade de ler a Bíblia toda em um ano. Como é fácil, de domingo a domingo aí você tem a oportunidade de ler. Então faça parte desse projeto agora mesmo. Você também tem a oportunidade de acompanhar todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Hipergospel, a leitura do dia. Para acessar a rádio é fácil, você vai na Play Store, baixa a Radiosnet, procure por Hipergospel e você fica por dentro de toda a leitura do dia. Estamos repetindo na nossa grade de programa a leitura com o evangelista Antônio Filho. É um áudio rápido onde você tem a oportunidade de acompanhar a leitura do dia e também pelo WhatsApp dele, tá bom? A nossa live aqui está encerrando. Muito obrigado a você que acompanhou, a você que nos assistiu. Obrigado a Sara Mendes ali, que nos ouviu aqui, que participou aqui da nossa live, dando sua palavra aí, sua mensagem. Muito obrigado ao Antônio Filho aqui, teólogo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, a você que compartilhou. Temos aqui várias pessoas, um resumo rápido aqui das pessoas que nos acompanharam. Foram muitas, mas eu vou estar dizendo as principais aqui. Temos o Paulo Sérgio, Rita Arimar, Ordilei, Cristiano, Daniele, temos aí Rita, Maria Irene, Dani Lacu, temos aí Emanuele e várias outras pessoas aí nos acompanhando. Foram muitas pessoas, muito obrigado. A minha gratidão, muito obrigado. E se você está passando por esse momento, está pensando em suicidar, procure uma ajuda. Ligue aí ao Centro de Valorização da Vida, procure uma ajuda. E você que pode ajudar, que tem pessoas aí que estão próximas de você pedindo ajuda, ajude também, tá bom? O nosso momento aqui está encerrando. Alguma palavra? Quero deixar com você, Sara Faria, sobrevivi. Deus vai te abençoar com esse hino. Agora, você que está chorando, você entrou aqui nessa live, você entrou aqui sobrecarregado, rastejando, sem esperança, sem fé, querendo aqui uma palavra de Deus. Deus nos usou, você agora está diferente, seu choro não é mais de tristeza, seu choro agora é de alegria, sabe por quê? O teu filho vai voltar para Jesus, o teu esposo vai largar as drogas, esse sentimento de suicídio, de depressão, de angústia, porque Cristo entrou na sua causa e você é um sobrevivente. Deus te abençoe e fique com este louvor de Sara Farias, sobrevivi. Foram noites intermináveis, mas Deus é contigo. Uma outra live, Deus estará conosco e você é o nosso convidado. Tchau!